Olá, alunos. Professor Paloski aqui sobre a disciplina de métodos quantitativos matemáticos, resolvendo alguns exercícios de relação binária. Eu vou resolver o exercício 4 da lista de exercícios, sobre então a relação binária. No exercício 4, nós temos dois conjuntos. O conjunto M, que é composto pelos números -3, -2, -1, 0 e 1, e o conjunto N, que é composto pelos números 1, 2, 3, 5 e 6. E a relação que a gente tem que testar é y igual a x² mais 1. Na nossa pergunta A, pede para a gente determinar inicialmente os pares ordenados da relação R. Então, lembrando que para eu identificar esses pares ordenados, para calcular esses pares ordenados, eu vou substituir cada x que pertence a M na minha relação R e encontrar um y correspondente e ver se esse y que eu encontrei, ele também pertence ao conjunto N, né? Só esses serão os meus pares ordenados. Então, se a gente definir ali x como sendo o meu -3, -2, -1, 0 e 1, nós teremos y's correspondentes. Lembrando da nossa relação que y é igual a x² mais 1. Então, se a gente for calcular cada um desses y, é só a gente substituir o x na relação. Então, y é igual a -3 ao quadrado mais 1. -3 ao quadrado é -3 vezes ele mesmo. Então, -3 vezes -3 é 9 positivo, mais 1, 10. Então, quando x é -3, y é 10. E a gente vai fazer isso para todos os nossos x que pertencem a M. Então, -2 ao quadrado mais 1. -2 vezes -2 vai dar 4, mais 1, 5. E -1 ao quadrado mais 1. -1 ao quadrado vai dar 1, mais 1, 2. 0 ao quadrado mais 1 vai ser 1, né? Porque 0 ao quadrado é 0, mais 1 fica 1. E 1 ao quadrado mais 1 é igual a 2. Então, a gente coloca aqui. Quando x é -3, y é 10, que a gente já havia calculado. Quando x é -2, y vai ser 5. Quando x é -1, y é 2. Quando x é 0, y é 1. E quando x é 1, y é 2. Para essa relação, que é uma relação com x ao quadrado, ela é quadrática, é natural que a gente tenha aqui essa configuração aqui, ó, que você vai ter 2, 1 e 2. Quer dizer que se a gente continuasse aqui, se a gente tivesse outros x aqui, ó, nós teríamos uma parábola, né? Mas, enfim, não é isso. A gente ainda está trabalhando com uma relação, então a gente não conseguiria traçar em si a curva da parábola. Mas esses, então, são os resultados que a gente encontrou. Não quer dizer que eles sejam, ainda assim, os nossos pares ordenados, tá? A gente precisa identificar se todos esses são pares ordenados. Então, como que eu faço isso? Então, para eu identificar se são pares ordenados, eu vou ver todos eles, né? Vou ver todos os elementos x que pertencem a M, se eles têm um representante lá, um representante y que pertence a N. Então, a gente vai identificar, por exemplo, -3 e 10 é um par ordenado da relação? É a pergunta que a gente tem que fazer. Então, -3, ele pertence a M, né? Ele é um x que pertence a M. Mas 10 não pertence a N.
porque n é composto por 1, 2, 3, 5 e 6. Então, o par ordenado menos 3 e 10, então o par ordenado menos 3 e 10, ele não pertence à relação. Por quê? Porque 10 não pertence a n. E para ser par ordenado da relação, tanto o x tem que pertencer a m, como o y tem que pertencer a n. Então, o menos 3, nesse caso, não é um par ordenado da relação. Então, para a gente responder a quais são os pares ordenados, a gente tem que fazer essa análise. Então, menos 3 e 10 não é um par ordenado da relação. Então, quais serão os pares ordenados da minha relação? Então, a minha relação vai ser composta pelos pares ordenados menos 2 e 5, menos 1 e 2, 0 e 1, e 1 e 2. Então, esses são os pares ordenados da nossa relação. O menos 2 pertence a m e o 5 pertence a n. O menos 1 pertence a m e o 2 pertence a n. O 0 pertence a m e 1 pertence a n. 1 pertence a m e 2 pertence a n. Então, esses são os pares ordenados da nossa relação. Essa é a resposta da nossa pergunta A. Então, os pares ordenados da relação R. Tá? Ressaltando que menos 3 e 10 não é par ordenado, porque o 10 não pertence a n. Então, ele não existe nos nossos conjuntos de análise. A B pede para a gente determinar quais são os conjuntos domínio e imagem dessa relação. Então, como que a gente define conjunto domínio e conjunto imagem? O conjunto domínio são os x pertencentes a m, nesse caso, que fazem parte da relação. Então, se a gente analisar o nosso conjunto M, que ele é composto por menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, quais são os que fazem parte da relação? É o que a gente acabou de identificar aqui na nossa relação R. Então, o meu x que faz parte da relação, os meus x que fazem parte da relação e que pertencem a M são menos 2, menos 1, 0 e 1. Esses vão ser os x que pertencem ao meu domínio, né, que fazem parte do meu domínio. Então, o domínio dessa relação vai ser composto por menos 2, menos 1, 0 e 1. Porque eles são os elementos x que pertencem a M e que fazem parte da relação. Tem que fazer parte da relação. E o conjunto imagem são os elementos y que pertencem a n e que fazem parte da relação. Então, nós temos aqui o 5, o 2 e o 1, porque aqui também é o 2. Então, é o mesmo. Então, quem vai fazer parte da relação no nosso conjunto imagem vai ser os y que pertencem ao conjunto n e que fazem parte da relação, que são 1, 2 e 5. Então, esses são os elementos que fazem parte da nossa relação. E daí pede para construir, então, o gráfico. O nosso gráfico vai ficar dessa forma. Então, o gráfico fica dessa forma, seguindo esses pares ordenados da relação. Eu só vou identificar os pontos no meu plano cartesiano. Então, quais são os pares ordenados? Menos 2 e 5. A gente tem aqui, ó, menos 2 e 5. Menos 1 e 2. 0 e 1, e 1 e 2. Eu só identifico esses pontos no meu plano cartesiano e marco eles. Aqui a gente não pode traçar a curva, porque a gente está trabalhando apenas com uma relação binária entre conjuntos bem definidos. Eu não tenho todos os números reais entre esse ponto e esse ponto, entre esse e esse.
esse, para traçar umas curvas aí, né? O que seria, se fosse uma função de reais em reais, seria uma parábola, porque seria uma função quadrática. Mas como é uma relação binária, eu só posso identificar os pontos, porque eu não tenho todos os números reais para ver se eles respeitam. Se fosse de reais em reais, seria uma função, mas como a gente está trabalhando com uma relação binária, então nós só podemos identificar esses pontos. Então, em relação à nossa questão 4 é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, fico à disposição.